O Alesp Conecta de hoje recebe o Fábio dos Santos Barbosa, doutorando do Departamento de Turismo da USP. E o tema por aqui é o turismo ferroviário. Fique agora com a íntegra da entrevista. Fábio, obrigada por ter vindo falar de um tema tão importante há tantos anos aqui no Brasil e em São Paulo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um tema gostoso de se trabalhar, mas triste de se ver em determinados aspectos que está acontecendo hoje no Brasil, né? No entanto, o turismo ferroviário ele vem para resgatar o que estava, né, abandonado, e a gente tem trabalhado isso, né, com várias entidades, empresas, né, e enfim, muita coisa boa para acontecer. Então vamos por partes. Vou usar minha colinha aqui. Antigamente, aqui em São Paulo, eu tenho aqui, ó, depois de 1867, né, os primeiros, começaram a deslizar aí os primeiros trilhos, e foi construída a primeira ferrovia em São Paulo, certo? Que é ali no trecho da Serra do Mar, é isso mesmo? Se eu estiver errado, correto, você me corrige, ele que é o especialista. E ali na década de quê? De 50, 60? Não, um pouquinho antes, quando se escoava a produção de São Paulo pelo interiorzão paulista de ferrovias. Que época foi? Na verdade, desde o final do século XIX, né, já existia essa preocupação com a implantação da São Paulo Railway, né, em 1867, que tinha essa ligação de Santos até Jundiaí. E daí, a partir de 67, na década de 70 do século XIX, começa aí as outras ferrovias a surgirem, como a Companhia Paulista, Sorocabana, Ituana e tantas outras ferrovias que iam buscar a carga do interior, que muita coisa era o que levava-se para o Porto de Santos, que é um porto muito antigo também, era em lombo de burros, né, os animais, carroças, então dias e dias, e muita coisa se perdia no meio do caminho, né? Quer dizer, mais de 40% de carga de café, por exemplo, se perdia no caminho porque eram semanas para chegar do interior até o Porto de Santos. E a ferrovia, quando chega, né, isso passa a ser, às vezes, de 2 dias, 3 dias, né? Então, era muito mais rápido, sim. Muito mais prático. E por que eu falei isso? Quem mora em São Paulo sabe o tamanho do estado, o tamanho do nosso interiorzão, justamente com essas questões do levar ou trazer do interior alguma coisa para a capital, para o litoral, para outros estados. E a ferrovia, nesse sentido, ela facilitou por muitos anos o escoamento de produção, a vinda de produção do interior, ajudando no giro da economia, ajudando na prosperidade econômica de São Paulo, no crescimento econômico de São Paulo, enfim, das suas regiões. E aí, na sua fala inicial, você dizia justamente dos dois lados, né? Do lado interessante, importante que foi a ferrovia, e que hoje em dia, não sei se a frase é correta, se esqueceu das ferrovias do Brasil e em São Paulo, Fábio? Na década de 90, né, quando houve o processo, né, de privatização, né, das ferrovias, né, no Brasil e no estado de São Paulo também, mais exatamente em 1998, 97 e 98, as ferrovias de São Paulo passaram. Nós tínhamos cerca de 5 mil e poucos quilômetros de ferrovia no estado de São Paulo, operados pela Ferrovia Paulista S.A., a FEPASA, né? E nesse período, que era tanto transporte de carga quanto transporte de passageiros, né? O governo, quando faz esse processo licitatório, e aí já foi na época, o próprio governo federal fez isso, porque o governo do estado de São Paulo, em dívida com o governo federal, entregou a FEPASA e o Banespa, né, como dívida para o governo que tinha para bater com o governo federal. E nesse período, o governo federal, eles fazem esse processo de privatização das ferrovias e esquece, literalmente, e abandona o transporte de passageiros. Com isso, as concessionárias ferroviárias vêm, pegam os trechos ferroviários e hoje, desses 5 mil quilômetros de ferrovia, muitos trechos, milhares de quilômetros de trechos estão hoje em desuso ou abandonados, né? Recentemente, a gente tem acompanhado as concessionárias ferroviárias, elas estão num processo de renovação, uma antecipação da renovação do contrato, que acabaria em 2028.
E essas ferrovias estão antecipando. Para nossa surpresa, e eu acredito no momento de forma positiva, essas companhias elas estão um pouco mais abertas, né, para o transporte de passageiros. Haja visto um projeto do próprio governo do estado recentemente, a gente tem acompanhado na mídia, que o governo do estado está colocando em prática um projeto de mais de 10 anos, colocando em prática o trem de média velocidade ligando São Paulo à Americana, né, passando por Campinas. E é um trem que quem já escutou é o Intercidades. Intercidade, é o TIC, né, o que eles estão chamando. Isso passa a ser positivo. E isso tem que ter um acordo junto com o governo federal e junto com a concessionária de carga por onde vai passar. E, na verdade, são duas concessionárias de carga, né, que eles têm que ter esse acordo também. Isso é positivo. A gente não consegue. Eu atualmente moro em Mogi das Cruzes e eu levo cerca de 2 horas e meia de Mogi das Cruzes a São Paulo. Mogi das Cruzes, para quem está ouvindo, a gente não conhece aqui São Paulo, é no cinturão aqui no entorno de São Paulo, na grande né? São Paulo, que 55 quilômetros. 55 quilômetros, se andasse seria muito mais rápido, né? Tem o trem metropolitano da CPTM, que sai de lá, leva 1h10, 1h05, 1h10, hoje o transporte está mais fácil. No entanto, o transporte rodoviário, num momento que você poderia fazer em 50 minutos, a gente leva 2 horas, porque isso é o exemplo da Ayrton Senna, né? Rodovia. Mas a gente pega todas as rodovias que vêm do interior, tanto do litoral quanto do interior, todas elas estão congestionadas. Né? Todas elas estão congestionadas. Então, a grande preocupação que a gente tem visto agora é colocar esses trens para poder facilitar o transporte de passageiros. Os trens para facilitar o transporte de passageiros, porque a gente ouviu muito falar em 2019, também aqui dentro da casa, dentro do Palácio 9 de Julho, os deputados debatendo em frentes parlamentares, enfim. A questão de mobilidade, que a gente sabe que essa palavrinha tá difícil. Mobilidade na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo e no Brasil. A gente fala de São Paulo porque é uma realidade com muito mais população e tudo mais. É difícil. Né? E você está falando, todas as rodovias estão congestionadas, o que não deveria acontecer. E aí a gente faz um link com as ferrovias, com os trens, que seria um modo de escoar, a gente fala escoar não, mas seria um modo de transportar essas pessoas para que elas não usassem talvez o carro e não passassem no estresse de 2h30 para chegar em São Paulo. A gente sabe que é uma questão bem delicada de mobilidade, que, enfim, governo, em todas as instâncias, se conversam para tentar chegar num denominador comum. Mas você que é estudioso da área, conhece bem, o quanto seria benéfico voltar a ter passageiros nos trilhos? De uma cidade para outra, não só, eu sei que é um começo, o Intercidades, mas enfim, pensar isso como uma política pública, talvez. Sim, aliás, é uma política pública, né? Tanto o governo federal quanto o governo do estado de São Paulo, acredito que outros estados também tenham isso como política pública, né? Eu vou dar um exemplo um tanto quanto negativo que virou... Talvez o sair do papel seja mais difícil. Exato. Recentemente estive em Cuiabá e existe o famoso VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, né? Que é um projeto que foi feito para a Copa do Mundo, tal, que ia ser implantado, gastaram bilhões, né? E eu saí do aeroporto, o VLT em frente, só estão lá os trilhos, e todos o material rodante que a gente chama os carros, né, os vagões, né, estão todos guardados ao tempo, ao relento, né, e fazem, desde a Copa do Mundo, a gente está falando de 6 anos pelo menos, aí que está parado, né. Sim. Então os governantes da época, né, quem estava envolvido com isso, alguns deles estão presos, sendo processados, quer dizer, e é um projeto que parou a cidade, né? A cidade está cortada ao meio, né? Com obras paradas já há mais de 6 anos, acho que muito mais que 6 anos, né? Então, e coisas que realmente não dá para entender por que acontece isso. Quer dizer, a gente imagina, né? E aqui em São Paulo, por exemplo,
nossa casa, a gente vê a dificuldade das pessoas do transporte de cidades como Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, que vem para cá, litoral, né? Que né? às vezes vem... Eu vejo, às vezes, tenho conhecidos que vêm de São José dos Campos, que é 1 hora e pouco, para cá trabalhar. Então, assim, muita gente do entorno Sim, vem para cá trabalhar, sim. não tem jeito. E todos os estudos, né, já E foram estudo feitos, também, né? Todos os estudos o governo do estado já fez, a CPTM já tem esse estudo no caso de Americana, Campinas, enfim, para ser implantado. Agora é a PPP, colocar em prática isso, fazer a coisa acontecer. Precisa de um né? segundo momento, né? É uma Sim. escadinha. É que as pessoas às vezes estão tão... Como é que a gente pode dizer? Eu quero que isso aconteça. Eu não aguento mais ficar esperando tantas horas no trânsito e tal. A gente fica tão ansioso para que as coisas se resolvam. E é uma coisa muito grande. Não dá para se resolver. Não, agora eu vou fazer 10 quilômetros de ferrovia e acabou, pronto, acabou. Não, existem todo um trâmite, questão até diária mesmo, Sim. né? E não só isso, e não é só o transporte no caso de São Paulo, e a cidade de São Paulo sofre muito com o transporte e mobilidade, né? Não é só o trem de passageiros que vai resolver isso, né? Enquanto não for feito, tirar do papel, que também está há décadas sendo falado, o ferroanel. Nós temos o rodanel, que até hoje não foi terminado, né? Há décadas. Que já ajudou ferroanel, muita coisa, exato. Senão ia ser Sim. travar São Paulo, seria Exatamente. um pouco pior. Então, se você pega hoje, se você sai de Osasco, por exemplo, às 9 horas da manhã, para você chegar até o AMB, por exemplo, né? Você fica completamente parado a partir das 9 horas, porque é só... modo de dizer, né? Só caminhão que você vê. Sim. Né? Então, enquanto não terminar a última parte do rodanel, que eu acredito que vai facilitar, né? Mas ainda tem que ter essa política pública. E o transporte de carga, né? Para via ferroviária também vem facilitar bastante também com o ferroanel, né? São mais caminhões que saem das ruas também. E aí é um círculo, né? Que a gente fala. Você coloca a carga nos trilhos, vamos colocar assim, né? Você coloca a carga nos trilhos, vem muito mais rápido. Sim. Você tira caminhões mais barato. Mais barato. Por causa justamente do tempo, é diferente frete, o frete e tudo coisas, mais. Né? Você tira o caminhão, né? Para quem tá, rádio aí é rotativo, né? Apesar que a gente está assistindo também, mas vamos falar aqui do rádio. Você tira o caminhão da rua, você deixa o carrinho lá de quem quer ir trabalhar tranquilo no seu carro andando mais rápido e tudo começa a funcionar de um outro modo. A gente vai levar muito tempo para isso? Eu acho que o meu primeiro brinquedo que eu ganhei, que eu tinha 9 anos de idade, era o trenzinho, né? Até hoje eu sonho com as coisas funcionando, isso né? De criança, eu acho, né? Ganhar trem. Então, a gente sonha. Eu morei no litoral, né, em São Vicente, e era gostoso quando pegava o trem em São Paulo e descia para São Vicente e vice-versa, né? Hoje não tem mais trem para circular, né? Nós temos ferrovias, mas não temos trem. Por que não voltam os trens? Né? É toda uma questão de interesses, tanto empresariais, das companhias, das concessionárias, o negócio deles é carga, né? Ainda que a lei diz, né, no contrato de concessão deles, de concessão não, de privatização, de que eles têm que liberar 2 faixas de 2 pares de trem, né? 2 sobe, 2 desce, não há investidor, não há até então interesse do governo, né, de fazer a coisa acontecer, sentar com eles, olha, vamos colocar isso em prática, vamos voltar com os trens. Então a gente precisa do diálogo, melhorar o diálogo, a comunicação por um bem comum, que aí a gente está falando da população. Aqui o Palácio 9 de Julho justamente tem os seus representantes da população nesse sentido. E quando a gente fala de população, o serviço do Alesp Conecta justamente levar temas para a população, que às vezes já ouviram falar, imagino que já todo mundo ouviu falar em trens entre cidade ou intercidades, mas aqui legal que o Fábio contou para a gente como que vai funcionar, o que enfim, falando dessa questão, a gente está falando muito de uma questão de voltar a ativar ramos de trilhos, os ramais, enfim, os ramais, ramos. Olha, eu errei o negócio, ramais de trem, de trilhos. Não, me ajuda, é ramais de trilhos. Os ramais ferroviários. Ramais ferroviários, vamos falar a coisa correta. Também estou aprendendo aqui com o Fábio. A gente vai para um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar justamente do que o Fábio tem estudado e da onde veio o Fábio. Quem está aqui pertinho vê que ele fala assim com um olhar brilhante das ferrovias. Enfim,
Daqui a pouco a gente volta e conversa sobre isso. Falamos nesse primeiro bloco da importância do uso da malha ferroviária para o desenvolvimento econômico do país. Voltamos com a Lesp Conecta de hoje. Nesse bloco, o Fábio dos Santos Barbosa conta como o uso turístico das ferrovias auxilia as comunidades locais a se desenvolverem. A gente falou no primeiro bloco sobre essas questões, o quanto a gente consegue evoluir ou não de mobilidade e tudo mais, mas o uso turístico é o foco do seu trabalho. Exato. E, para quem não sabe, o Fábio vive esse meio há muitos anos. Conta um pouquinho pra gente, para as pessoas entenderem o porquê de você falar sobre trens turísticos no seu doutorado. Tirando o fato que toda criança, né, tem o seu brinquedinho, seu ferrorama, agora há pouco, né? Mas, de fato, eu comecei a me envolver depois, ainda no curso de turismo, quando eu fazia graduação ainda. Um professor era apaixonado por ferrovia, e aí a gente conversando bastante também e aí, enfim. Em 1997, consegui um estágio na FEPASA, né, no setor de passageiros, lá em Campinas. Então, durante um ano, eu tive essa oportunidade de conhecer bastante coisa, fazer bastante pesquisa. Na época, eu já estava fazendo a pós-graduação também, mestrado, enfim. Então, foi muito positivo, né? Mas foi meu primeiro e único contato diretamente numa companhia ferroviária. Mas, desde então, eu estou envolvido com associações de preservação ferroviária, como a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF, onde hoje é a entidade que tem há mais de 40 anos, que operam 8 trens turísticos no Brasil. Atualmente estou como presidente também da Associação Nacional de Preservação Ferroviária, que está localizado em Sabaúna, em Mogi das Cruzes, né? E professor, né? Aí na área de transporte, trabalhando com isso, enfim, né? Tudo, né? E trabalhando com consultoria sempre na área ferroviária, em turismo ferroviário, algumas prefeituras que eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos, enfim. Alguém que veio de dentro do processo, que viu de perto como funcionam, estão funcionando hoje as ferrovias no estado de São Paulo. E contando os bastidores do programa, adoro contar bastidor de programa. Claro que quando a gente conversa com o nosso entrevistado, a gente sempre pede alguma coisa para ele, né? O que a gente vai falar sobre esse tema, o que é de interesse você acha do público. E ele mandou um resumo ali do trabalho dele de doutorado lá no Departamento de Turismo da USP. E o que me chamou muito a atenção é essa questão do uso da ferrovia, do trem, essa questão turística, não só no sentido de ir e vir, levar as pessoas para um novo programa de passeio, mas por aquelas cidades que passam pelo destino e pelo fim, aquelas cidades também conseguirem economicamente crescer e evoluir. Precisa se pensar com carinho como é que hoje anda essa questão turística e uso de ferrovias no Brasil? Os programas que existem hoje de turismo ferroviário, eles são particularmente realizados ou por algumas prefeituras que têm se preocupado, ou porque tem uma linha, um pequeno trecho ferroviário que passa na cidade, ou que a linha está abandonada, ou que passa um cargueiro lá de vez em quando. E alguns prefeitos têm essa sensibilidade, poxa, poderíamos de repente colocar um trenzinho aqui para fazer um vai e vem. Ali no ABC Paulista, só para ilustrar, no ABC Paulista tem o trem que vai até Paranapiacaba, não é isso? Exato. Tem outro trem também que vai até Santos. Não, Santos não. Não vai. Então, só até Paranapiacaba, que é o que eu conheço. Paranapiacaba, Mogi das Cruzes e Jundiaí. Que é o Expresso Turístico, né? Atualmente, desde 2009, é operado pela CPTM, né, para uma empresa do Estado, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, porque os carros ou os vagões na ferrovia, vagão é para carga e carro é para passageiro, né? Então, explicando tecnicamente pro, né? Vagão é para carga. Mas é claro que a gente não vai entrar tecnicamente e se preocupar o leigo, né? Então é o vagão, né? Para ficar mais fácil, né? Então, os 2 vagões que operam hoje no Expresso Turístico pertencem à Associação Brasileira de Preservação Ferroviária e foi cedido. É diferente também. Eu já vi um para Paranapiacaba, a estrutura dele, né? É diferente. Eu brinquei até uma vez com meu filho, falei, olha, é retrô, filha, das antigas. Exato. É de 1962. Era da estrada de ferro Araraquara, né? Depois desse processo todo de privatização e abandono dos trens de passageiros,
muita coisa a associação conseguiu resgatar. Tá. Hoje a associação, juntando todas as nossas regionais, E é bonito, são centenas de visualmente carros. é muito bonito, né? Te dá uma Sim. imponência, né? Aquela coisa. Então, hoje a CPTM opera com esse trem nessas 3 rotas e fez exatamente agora, o ano passado, na verdade, fez 10 anos, né? Então, 10 anos de operação. E desses trens turísticos, em Campinas é o trem mais antigo que nós temos hoje a vapor em funcionamento, né? Que começou no início da década de 80, operado também pela BPF. Temos aqui também no interior, próximo a Mogi das Cruzes, em Guararema, né? Operado também pela BPF. E depois temos dentro do estado de São Paulo, pertencente ao governo do estado, e o governo do estado também opera outros trens turísticos, que é o caso, por exemplo, da Estrada de Ferro Campos do Jordão, né, que sai de Pindamonhangaba a Campos, e também opera Maria Fumaça lá em Campos do Jordão. O próprio governo do estado faz isso através da Estrada de Ferro Campos do Jordão, que é uma empresa que está ligada à Secretaria de Transportes Metropolitanos, né? Então, e atualmente a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo criou um programa de turismo ferroviário, que eu faço parte dessa equipe também. Nós criamos e em breve a gente deve fazer o lançamento aí para estimular o interior de São Paulo em trechos ferroviários e prefeituras que já têm solicitações ou projetos para estimular pequenos trechos de 10, 15 quilômetros, 5 quilômetros, né, para a operação de trens turísticos. E não só trens, né, mas como bondes também. Olha, notícia em né? primeira mão, então, aqui no Alesp Conecta. Isso, Muito então, bom. esse trabalho já foi entregue, já está na mão da equipe técnica da Secretaria de Turismo, né? Houve uma comissão de várias entidades que participaram e instituições, foi entregue com uma equipe também da Secretaria de Turismo, já foi entregue a eles. Eles estão fazendo agora uma revisão geral, algumas coisas que têm que ser ajustadas, né? Para que a gente faça esse fechamento e em breve a gente faça o lançamento aí pela Secretaria de Turismo do Estado, né? E paralelo a isso, existem outros trechos que estão ligados ao turismo também do Estado. Atualmente o governo do Estado lançou um programa do Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira, né? Que a população local, o governo costuma dizer que é a região mais pobre do estado, sim, né? E sim. arrecadação, uma série de coisas, né? Tudo por uma questão ambiental. E muita gente fala que né? precisa se olhar mais para o Vale do Ribeira justamente por isso. Então, é um programa interessante. O que tem que se fazer é fazer a coisa acontecer. Por exemplo, a população local mesmo, né? Eles não se consideram a mais pobre, sim a mais abandonada. Durante décadas a gente escutou muito. Eles querem ser vistos. Exatamente. Existe uma ferrovia, né, que sai da Baixada de São Vicente, passando por todo o litoral sul de São Paulo, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, subindo a serra e vai até Cajati, Juquiá, enfim. São cerca de 200 quilômetros de ferrovia. É muita coisa, sim, gente. 200 quilômetros que dentro desse projeto Vale do Futuro, o governo do estado tem que olhar por esse lado. Já que aquela região, o turismo é uma coisa muito forte, né? É extremamente forte a região de cavernas, né? A mata que nós temos fantástica. Esse ecoturismo que a gente fala, né? Que a gente pode dizer assim, né? no popular é um ecoturismo, você deixar de ir para praia, montanha, vamos fazer uma coisa diferente. E não é você colocar um trem turístico para 200 quilômetros, nem funcionaria, né? Mas é você usar a via férrea. Não, mas toda a via férrea é para você trabalhar com transporte de carga, que tem muita empresa para escoamento do Porto de Santos, que sai de lá. Duas coisas, na verdade. Exato. E o transporte de passageiros, que é um trem normal, transporte de passageiros. Ali entre as cidades, e que os turistas podem utilizar também, como a população pode utilizar também. Não precisa colocar um trem turístico. Pode fazer um trem outro especial, mas ali como transporte público. Aí ajudaria extremamente a desenvolver aquela região. Como 2 meios, né? Você facilita a vida da população e também ajuda economicamente, porque você gerando emprego, as próprias pessoas que moram ali nas cidades, enfim, vão acabar trabalhando ali no entorno. Seja numa parada que tem um cafezinho, um pãozinho de queijo ou alguma coisa relacionada ali da região. É o que a gente vê, às vezes, claro, são 2 coisas diferentes, mas quem já foi para o sul do país, ali na parte de Bento Gonçalves e tudo mais, usa a Maria Fumaça, isso tudo bem que ali é um transporte só turístico, né? Exato. Não são passageiros das cidades. Mas é isso, cada paradinha, o que eu vi? Tinha um carro com a parte de trás aberta e tinha coisas para vender. É um jeito de girar a economia. Sim, é o desenvolvimento local. Que você fala no seu projeto. Exatamente. O trabalho que a gente tem desenvolvido na universidade é para a gente
não só estimular, né, mas conhecer aquela população toda. Todos os trens turísticos que estão operando hoje, eles tiveram diretamente um aspecto positivo na comunidade local. Porque mexeu com a economia. É a pessoa que vai fazer o artesanato. O trem pode não ser o principal equipamento, né, mas ele tem um giro enorme. Mas foi o caso, por exemplo, eu trabalho diretamente com esse trem, que é o trem de Guararema, né? O trem de Guararema, ele veio para desenvolver um espaço chamado Luiz Carlos, que a Prefeitura de Guararema fez um grande investimento, uma recuperação naquele espaço, né? Criou incentivos e fomentou ali que o comércio fosse estimulado, mas todo mundo com o pé atrás, né? Mas com a garantia de que se ia desenvolver o turismo ali. E o trem turístico veio para isso, né? Hoje, isso também não pode acontecer, achar que o trem turístico vai resolver o problema de determinadas localidades. Não vai. Ele é complementador. Não é né? o milagre. Não é o milagre. Do então, negócio, a partir do né? trem, você começa a criar outras coisas. E é isso que está acontecendo. Então, veio um empreendedor que colocou uma motinha para fazer locação, outro colocou um jipe para fazer locação, outro criou um comércio diferenciado, outro trabalha com souvenir. E é isso você começa a envolver a economia local. E a população se sente mais ativa, Sim. né? No sentido, poxa, no caso ali, a gente está falando de Vale do Ribeira, as pessoas que se sentiram esquecidas, nesse momento, não se sentem mais, porque eles trabalham, eles têm um meio de trabalho que consegue se sustentar, cuidar da sua família, de todo mundo. E aí você falou assim, o trem não é o milagre, né? Óbvio que não, mas no sentido, isso, a gente já conversou algumas vezes com alguns gestores públicos aqui no Alesp Conecta, do que o gestor público, do que uma política pública, qual que é o benefício dela para a população? É justamente isso, encontrar meios para que as coisas fluam da melhor maneira, né? E você está você tem um estudo dentro de uma universidade que diz, olha, por esse caminho, gestores, por esse caminho, prefeitos, governadores, né, funciona. Você faz a economia girar e isso vai auxiliar lá. Quando algum economista fala, não, mas a economia do Brasil cresceu tanto, por cento, isso faz parte também, né? Sim. Então a gente tem que pensar no macro, né? Sim. Então, nesse momento que a gente vê a política nacional de turismo, né, nos últimos anos, desde 2017, 2018, quando falou-se, né, em começar a abrir vistos para alguns países, o visto eletrônico lá para os canadenses, japoneses, americanos e australianos, né? Foi feito o teste durante um ano, dando visto eletrônico para eles, para ter mais facilidade, e de repente, no começo do ano passado, de repente não, depois desse teste, né, o governo federal vai lá e abre o visto para esses 4 países. Hoje, esses 4 países têm uma facilidade muito maior de entrar no Brasil, não precisam mais de visto, basta o passaporte, né? Isso facilita muito. Isso já tem números reais de que a economia do turismo já vem crescendo. O que está acontecendo? O turismo ferroviário, ele pode ser pegar esse gancho, né? Porque o americano, por exemplo, só nos Estados Unidos existem mais de 300 ferrovias turísticas. Não é trem de passageiro comum, não. É linha turística mesmo. Fala, mas Estados Aqui nós temos faz 30. Negócio, né? Faz. Nós temos cerca de 30 no Brasil. Tem muita lá eles gente têm que não 300. gosta, mas vai ficar pegando exemplo dos Estados Unidos. A gente tem que pegar exemplo de quem faz o negócio direito. E detalhe, não é feito pelo governo, é feito pelas entidades. Né? Como aqui no Brasil, a maioria dos trens são as entidades que fazem. Você tira isso o governo tem que fazer. O governo tem que se preocupar em tantas outras coisas. Sim, né? sim. Que você é um modo de você. E fazem porque as pessoas gostam. Então, por exemplo, chega no final de semana, existem vários associados a essas entidades, vão lá mexer na mecânica da locomotiva, arrumar o carro, tudo de graça, são voluntários. O cara tem aquilo ali para ele, né? Não ele é aquela coisa hobby assim. dele, né? É claro que tem os funcionários, as pessoas são contratadas, que tem que trabalhar, tem que estar ali no dia a dia, responsabilidade, né? E isso é muito positivo. E virou a gente sempre usa essa frasezinha, né? Virou cultural. As pessoas se empoderam daquilo como própria e fazem o negócio acontecer. Aí eu falo que é um pouco da mentalidade de cada povo também, né? Não adianta. A gente sabe que os Estados Unidos têm uma mentalidade nesse sentido para esporte, né? E para as outras coisas. Não que o brasileiro não tenha, mas é uma parcela muito menor que lá, mas usar esses exemplos, trazer para cá esses exemplos, por que não, né? A gente recebe muito inglês aqui.
muito inglês nas nossas ferrovias turísticas no Brasil. Legal. Porque vem para conhecer as ferrovias aqui. Na Inglaterra são cerca de 150 trens turísticos, muitos americanos, só para conhecer os trenzinhos turísticos aqui, né? Então tem muita coisa bacana para acontecer e que já está acontecendo. São Paulo, acabou de sair uma publicação na mídia, o estado de São Paulo foi um dos estados, aliás, o estado mais procurado, né? O segundo estado mais procurado para visitação, desculpa, estado não, a cidade, né? Mais procurado no mundo. No mundo. Isso sai na Veja, sai no G1, sai em várias mídias. A gente tem que usar pesquisa isso em da Google, que foi feita agora, né? Aí Faz é que 15 eu falo, dias. se os outros publicado. vêm para cá, Porque o Brasil é a bola da vez. Pra O turismo justamente, está acontecendo muita coisa. né? Né? Tem que aproveitar, tem que fazer isso acontecer. E é legal que a sua pesquisa, você já está colocando isso também em prática ali em Guararema, né? Que você, Sim. Que você falou. E levando isso, você falou que presta consultorias, isso é o Sim. mais importante. Ele está dizendo, olha, isso que eu estou estudando está funcionando. Vamos tentar colocar isso de algum modo dentro do seu planejamento. Claro, a gente sabe. Sim. Não é de um dia para o outro, a gente repete, né? Não é de um dia para o outro. Eu vou falar com o Fábio, então amanhã vamos lá por 10 quilômetros de ferrovia e pronto, acabou. Não, tem que ser estudado, tem que ser planejado, mas precisa ter um começo, não Sim. tem jeito. É investimento muito alto. Ferrovia é extremamente alto. Né? Apesar de depois facilitar, né, no escoamento, que é muito mais barato, mas a construção, a implementação é mais cara, não tem jeito. Sim. Talvez aí que esteja o grande entrave. Não posso deixar de perguntar para você que é especialista disso, privatizar funciona? É esse o caminho? Tem que ajudar o Estado a desonerar as questões? O Estado precisa se preocupar com outras coisas, então vamos passar isso para uma iniciativa privada para que ela faça de verdade? Há coisas que funcionam, há coisas que não funcionam. As ferrovias, desde que elas foram privatizadas para transporte de cargas no Brasil, eu não posso dizer que ela é exemplo. Não dá para dizer que é exemplo. Tá. Porque quando foram privatizadas as ferrovias, não existia uma agência reguladora. A agência reguladora, que é a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela foi criada em 2001. As ferrovias, o processo de desestatização aconteceu, né, em 97, 98. Né? E, quer dizer, não tinha fiscalização. Não tinha um trabalho sério na época do governo. Quais foram os objetivos? A ideia de desonerar o Estado era positiva, né? Sim. Mas não funcionou. Não funcionou. Nós não temos. Quanto que vai custar essas ferrovias, né? E se o transporte de passageiros de longo percurso continuasse existindo, se o governo tivesse feito isso? Mas o transporte de passageiros dá prejuízo no mundo inteiro. Tá, mas é um direito cidadão. Sim. É o direito de ir e vir. São os dois lados da moeda, né? Não tem jeito. Se você já deu para o concessionário de carga, a carga onde ele vai ganhar dinheiro, ele que mantém o trem, ele que coloca no processo. Como um exemplo, o único trem de passageiros do Brasil, 2 únicos trens de passageiros do Brasil, pertence à Vale. Um faz Belo Horizonte a Vitória, são 650 quilômetros. Nossa. Há mais de 100 anos. E o outro faz de São Luís do Maranhão a Paraupebas, no Pará. Quase 1.000 quilômetros. Eu não sabia disso. E são trens que foram... o do norte, ele começou na década de 80, né? E agora, em 2016, foi trocado toda a frota com trens com ar-condicionado, bar, restaurante, Olha, gente, iguais e super modernos como os trens europeus. Esse eu quero ir. E aqui na Vitória Minas, né? A Estrada de Ferro Vitória Minas, que é da Vale, né? São 650 quilômetros, vive lotado, principalmente em épocas de férias, né? De férias, que todo mundo quer conhecer, não tem jeito. Não, e os mineiros, eles vão para a praia, né? Então eles usam como transporte passageiro. E trem ar-condicionado, são mais de 22 carros com 2 locomotivas puxando. Gente, que beleza. São 1.500 pessoas por viagem, né? Mas é um trem só por dia. Trem, não tem jeito. Poderia colocar mais? Ainda é muito pouco. Mas atrapalha a carga. É muito pouco, ainda é pouco. Para eles atrapalha a carga, né? Quando a gente fala na década de 50, 60, 70, ali, né? Quando de uma estação para outra, só para vocês entenderem, existia o que a gente chamava de barretes, para as pessoas entenderem. É um ferrinho que você, de nome de uma estação para outra. Então, de uma estação para outra, por exemplo, da Estação da Luz até a Estação Barra Funda, para uma locomotiva passar,
para entrar na linha, você tinha que dar, por exemplo, o barrete para o maquinista, porque era sinal de que a linha estava liberada, ele podia ir. Aí ele entregava lá. Aí o outro que vinha do outro lado... Não acontecia aqui, porque aqui, no caso, são várias linhas. Mas linhas simples, que a gente chama, né? Tinha que ter isso para as locomotivas, as composições poderem passar. Para não acontecer acidente. Atualmente, você tem todo o sistema de GPS, né? E eles não sabem operar mais isso. As concessionárias de carga, né, os funcionários atuais, né, os novos, não sabem mais operar isso. Não é que não sabem mais operar, né? Quer mais operar. O negócio deles é uma carga. outra coisa. Né? O que dá dinheiro é carga. Passageiro não dá carga, né? Não dá dinheiro, Não dá né? dinheiro. Então, tem essa filosofia. E isso precisa ser quebrado. E a gente vai ter que falar disso num outro programa, porque foi tão gostoso esse bate-papo que a gente já terminou o programa, Fábio. Foi muito rápido. Mas, como eu tô interessado, tem muita gente que, com certeza, ouvindo o programa, vai ficar interessado. Para entrar em contato contigo, querer saber um pouquinho mais, como que a gente faz? Tem um e-mail, né? É o Fábio Fumaca, de fumaça, né? Fábio Fumaça. Por que será Fábio Fumaça? Exatamente. Tudo a ver com Maria Fumaça. Tudo a ver com Maria Fumaça. Fábio Fumaça, número 1, fabiofumaça1, @gmail.com. Beleza, então fabiofumaca@gmail.com. Fábio, então, convite já aqui para você voltar, para a gente falar muito mais sobre ferrovias, questões turísticas aqui no Brasil. E obrigado por ter vindo aqui ao Alesp Conecta. Obrigado pelo convite e será um prazer voltar aqui em casa. A volta do uso das ferrovias em São Paulo e no Brasil foi o tema debatido hoje no Alesp Conecta. Fique ligado no nosso próximo programa.